24, nós vamos até a central de polícia com o repórter João Thiago, que vai explicar o caso de um homem que está sendo ameaçado. Já já ele vem, é isso, Stanel? Já já o João Thiago. Para contar a história, o João conta já já a história de um homem, eu falei no comecinho agora do nosso programa. A história de um homem que ficou sabendo, por meio de um filho, de um dos filhos, que esse menino que contou para ele e os irmãos estavam sendo abusados sexualmente por um vizinho. Ó, tem um menino de 4 anos, é uma menina na verdade, 4 anos, um menino de 7 e o mais velho de 9. Até aqui, o exame do filho mais velho constatou o estupro, ou seja, constatou que esse homem abusou sexualmente desse menino, o de 9 anos. Mas há suspeita também que a menina de 4 aninhos e o outro de 7 anos também possam ter sido abusados por esse homem. Agora, o que aconteceu depois, assim que esse pai fica sabendo, por meio do filho, o que aconteceu depois, aí é o mais inacreditável. O João vai explicar pra gente. Cadê o João Thiago? Ele vai explicar pra gente o que aconteceu com esse homem depois. Porque ele foi até a delegacia e denunciou o nojento do vizinho dele. Denunciou. O que aconteceu depois? João Thiago, bom dia pra você, bem-vindo ao Correio Manhã. Muito bom dia, João. Bom dia a todos que nos acompanham no Correio Manhã. Pois é, uma situação aí bastante delicada. Esse pai denunciou esse vizinho por conta desse suposto ataque às crianças. A polícia foi lá, investigou e tudo mais. Só que os policiais chegaram na residência desse suspeito e não o encontraram lá. Ele foi ouvido, ele chegou a ser ouvido anteriormente aqui na delegacia, mas ele acabou sendo liberado porque não havia o flagrante. E depois disso, quando a polícia recebeu a denúncia de que ele estaria se exaltando, agindo de forma violenta e ameaçando o pai dessas crianças, a polícia voltou lá. Só que quando voltou, ele não estava mais lá. Vamos ouvir o que o pai dessas crianças disse sobre esse caso? Bota aí pra gente. Eu descobri através de um filho meu, o do meio, de 7 anos. Ele disse: pai, eu disse para minha mãe e minha mãe quer contar para o senhor. E a minha esposa veio contar para mim o que o meu vizinho estava fazendo com meus filhos, o abuso sexual. O mais velho de 9, o do meio de 7 e a menina de 4. E o de 7 anos veio me contar. E a mãe dele veio contar também para mim. E ele disse assim: tudo está ocorrendo, tudo está acontecendo, pai, isso aí, esse homem está fazendo com a gente. Ele fez esse mal com a gente. E eu vim lhe contar. Não contei ao senhor antes, porque eu tinha medo do senhor dar em nós. Dar em mim e nos meus irmãos. Eu disse: jamais eu ia dar em vocês são crianças. Sempre quando eu saía tarde, ele na minha ausência, ele dava dinheiro aos meus filhos. Ele chegou a dar R$2, de R$2 a minha filhinha pequena de 4 anos, ao outro de 7 e ao outro de 9. E deu ao de 9 anos ainda um relógio e prometeu dar uma bicicleta ao de 9 anos. E o senhor, em nenhum momento, teve alguma conversa com ele? Não, em nenhum momento eu tive uma conversa, porque a delegada Joana Dark, ela disse: não fale nada para este homem, porque você tem que falar tudo aqui para nós, aqui na delegacia. Você não pode falar nada para ele, não deixe ele saber de nada. Acontece que ele acabou descobrindo que o senhor procurou a polícia? Ele descobriu porque ele foi intimado pela polícia. E ontem, na quinta-feira, ele foi chamado pela delegada Joana Dark. Ele ficou sabendo da intimação. E eu tinha saído de casa. E ele, quando ele chegou, que ele voltou da intimação, que chegou na casa dele, que é dentro da minha casa, que é uma vila, ele veio ameaçar a minha vida de morte. Vocês ouviram aí a declaração desse pai, e a gente está aqui do lado da doutora Joana Dark, delegada responsável por essa investigação. Doutora Joana Dark, muito bom dia, obrigado por conversar conosco. Uma situação bastante delicada desse pai, né? Uma situação em que ele está exposto a um risco, a um perigo, e agora com uma denúncia de possíveis ameaças desse suspeito.
Como é que está o andamento dessa investigação agora com a Polícia Civil? Como é que vocês estão vendo essa ameaça que esse pai está recebendo? Pois é, tomei conhecimento extraoficialmente através de uma colega delegada que logo após o acusado sair da delegacia tinha ameaçado essa família e entrado, acho que houve algum conflito lá, que a polícia militar foi acionada e ele tinha se evadido do local, mas que na residência dele encontraram uma arma. Vou receber isso ainda oficialmente, pedi para a colega que mandasse oficialmente para que eu possa entrar com outros pedidos na justiça, né? Até de medidas protetivas para essas crianças. Doutora, a gente vê um caso desses acontecendo, essa denúncia chegou à delegacia e ainda não é claro para nós por que esse homem não teve uma voz de prisão decretada. A senhora pode explicar para a gente por que qual é o procedimento padrão numa situação como essa? O homem é acusado de uma violência sexual como essa contra 3 crianças e, no entanto, ele volta para casa e a casa dele é do lado da casa dessas vítimas. Eu até recomendei que ele deveria procurar familiares para não voltar, porque o fato não era uma situação de flagrância. Quando ele esteve na delegacia, eu tinha que ouvir ainda as crianças. Tinha que essas crianças seriam ouvidas, preparar um relatório psicossocial para que a gente pudesse instaurar o inquérito, né? O fato não tinha ocorrido naquele dia, nem naquela semana, tinha ocorrido há meses. E as crianças foram assim, dizendo aos poucos. Foi quando o pai chegou meio indeciso na delegacia e eu pedi que ele levasse as crianças para serem ouvidas. No dia que ele esteve na delegacia, pela primeira vez, ele estava sozinho, ele não tinha levado as crianças. Ele foi para pedir uma orientação. Então, quando eu detectei a gravidade do fato, eu pedi que ele levasse as crianças. As crianças foram ouvidas, testemunhas foram ouvidas. E quando eu intimei o acusado para ser qualificado e interrogado, foi quando ele negou. Foi agora, essa semana já, o inquérito já está pronto. E eu soube extraoficialmente, né, que tinha acontecido isso. Mas hoje eu vou, quando receber esses documentos, eu vou entrar com as medidas cabíveis, solicitando à justiça que seja tomada alguma providência rápida em desfavor desse acusado. Doutora, durante o depoimento dele, João, pode falar. Só para continuar, antes da sua próxima pergunta, só para continuar nessa toada que a delegada está dizendo agora, doutora, pergunta para ela, por favor. Doutora, dá para pedir, então, diante do exame que já saiu, que constatou a violência sexual no mais velho, diante dessas ameaças feitas por esse homem acusado pelo estupro, dá para pedir, ainda hoje, uma temporária, pelo menos, uma prisão temporária? Porque a minha preocupação, João e doutora, é que esse cara dê no pé, que esse cara fuja. Essa é a minha preocupação. Dá para pedir uma temporária para segurar esse cara pro inquérito continuar andando, João? Pergunta para ela, por favor. Vou perguntar aqui, João. Nosso apresentador João Fernandes está perguntando o seguinte: diante das provas que já foram arroladas nesse caso, diante do exame da criança que comprovou a violência sexual, diante do fato de que haviam armas na casa desse cidadão, dá para pedir pelo menos uma prisão temporária para ele? Já é possível a gente desenhar de alguma forma quais ações que a polícia pode tomar diante de um caso como esse? Dá sim, é isso que eu estou pensando em requerer, né? Agora, só que eu tenho que ver esses fatos novos. Eu não posso dizer aqui que vou fazer isso ou vou fazer aquilo sem antes tomar conhecimento, né? Porque a gente tem que ter subsídio para pedir qualquer providência, qualquer medida cautelar. Mas eu vou averiguar isso com muita cautela, viu? E para que se resolva.
Durante o depoimento dele, desse suspeito, o que ele falou? O que ele alegou? Ele alegou que não tive contato com as crianças, não sei do que vocês estão falando. Não, ele negou, como todos negam, né? Que morava lá há bastante tempo, esse pessoal chegou agora há pouco tempo, que as crianças viviam lá soltas, porque são 3 ou 4... São casas conjugadas, todas dividem o mesmo quintal. Né? Todas dividem o mesmo quintal. E essas crianças ficavam lá, muitas vezes brincando, que ele nunca teve intimidade com essas crianças, o que, segundo o relato das crianças, não procede, né? Mas... Ele afirma, então, que é inocente, que está sendo acusado falsamente. Agora a gente recebe essa informação de que ele teria ameaçado o pai dessas crianças e que haveria armas dentro da casa dele. Ou seja, um cidadão que pode oferecer um perigo, pode oferecer um risco para essa família e para outras famílias que estão em volta. Com certeza. Mas como eu lhe falei, eu recebi um telefonema sexta-feira à noite. Eu não posso declarar aqui o que aconteceu porque eu ainda não recebi oficialmente. Doutora Joana D'Arc, muito obrigado pelas informações, obrigado pelo seu tempo e a gente espera o desenrolar desse caso, João. Afinal de contas, sempre que a gente vê crianças sendo vítimas desse tipo de abuso, o sangue sobe a cabeça. Então, a gente precisa ver essa situação com toda a clareza. A polícia já está investigando, já está correndo atrás, já está buscando responsabilizar esse cidadão. E esse teu medo é realmente um medo que eu também tenho, de que esse cidadão simplesmente desapareça e que a gente não saiba mais dele, infelizmente. Voltamos com você. Preocupação em você, João, acontece porque você é pai, né, da pequena Helena. Eu sou pai da Maitê, por isso que causa essa revolta. Obrigado, João. Aí eu pergunto para você do outro lado. Por que as crianças iam inventar uma história como essa? Por quê e para quê? Além disso, uma fantasia da cabeça das crianças, pelo amor de Deus. As 13 iam dizer a mesma coisa, o cara estava dando presente para essas crianças. Tinha prometido uma bicicleta ainda para o mais velho. Aí vem o exame e constata que o mais velho foi vítima de violência sexual. E as crianças disseram, pai, foi o fulano de tal. Aí esse cara, o pai, vai à delegacia e depois sofre a ameaça desse cara, que até então é apenas um suspeito. Aí ele fala para a delegada, tá mentindo. As crianças estão inventando essa história. Tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Aí um cara desse agora dá no pé, não é culpa da polícia não, gente. Não estou dizendo que é culpa da delegada, a doutora Joana D'Arc, eu não estou dizendo que é culpa dela. Ela está seguindo o trâmite normal, né? A burocracia da lei, ela tá seguindo. Mas que tem que ser pedido agora uma prisão temporária para segurar esse cara, isso tem que ser feito. Até tudo ser esclarecido. Agora, se não pedir, ele vai dar no pé, gente. Ele foi à delegacia, ele prestou depoimento, falou que era tudo mentira e foi colocado em liberdade. Na casa dele tinha arma. Na casa dele tinha arma. Agora imagina a família com medo. Não tem pra onde ir, vai ter que dividir o mesmo espaço com esse nojento. A gente continua acompanhando essa história, viu? Viu, Daniel? Vamos continuar acompanhando essa história. Não vamos esquecer, não. Vamos ficar nessa história que você acompanha só aqui, ó, no nosso Correio amanhã, só aqui na tela da TV Correio. Não vamos esquecer isso, não. Cadê o